digital, seja no padrão atual, seja no padrão futuro, que é a TV 3.0, foram desenvolvidas dentro dessa entidade. Essa entidade comporta a radiodifusão, comporta a indústria de transmissão, de recepção, tem a parte da academia e tem a parte das empresas de software embarcado. Então, se o vídeo estiver no ponto, eu gostaria aqui... Tá pronto, hein? Por favor. Então, volume. Bacana o vídeo, hein? Bacana. Obrigado. Foi o vídeo de Expo do ano passado. Esse ano, recentemente, tivemos a assinatura do decreto presidencial que instituiu o novo padrão de TV aqui no Brasil. E nós estamos aqui em São Paulo com 2 estações experimentais que são gerenciadas pela EAD, né? E durante a SET Expo, nós tivemos a possibilidade de fazer demonstrações já dessa nova tecnologia. Bom, apesar de termos tido a assinatura do decreto recentemente, em agosto, isso é um marco, né, que deve ser ainda trilhado. Há muito trabalho pela frente. Todas as normas atualmente já estão em consulta pública através da BNT. Isso deve demorar cerca de 90 dias aproximadamente, então eu diria que até o final do ano, se não houver qualquer outro tipo de problema com relação a alguma questão que venha a ser trazida dessa consulta pública, a gente terá a possibilidade de iniciar a implementação comercial da nova televisão. Obviamente, não será da noite para o dia, semelhantemente ao que aconteceu
da transição do analógico, da TV analógica para a TV digital, da primeira geração, deveremos ter um prazo, né, de simulcast, que a gente chama, ou seja, transmitir as duas tecnologias em paralelo por parte das emissoras, de forma que o telespectador, à medida que obtenha equipamentos para nova tecnologia no comércio, possa ir aos poucos fazendo essa migração. Obviamente, nesse período, a gente deverá ter também o que a gente chama de set-top box ou conversores de TV, né, para aqueles que compraram um receptor mais recentemente, porque essa não é uma tecnologia retrocompatível. Haverá necessidade de ter um conversor que poderá ser acoplado ao receptor que a pessoa tem. E o prazo para que isso ocorra, semelhantemente da primeira geração, da primeira transição, conforme eu mencionei, é razoavelmente longo, pelo menos aí alguma coisa da ordem de 10 anos, né? Então, isso vai ser uma implementação gradativa. E também eu quero aqui relembrar que muito do que foi feito em termos de avaliação das tecnologias foi através do Ministério das Comunicações, através da RNP, né, com incentivo do Ministério das Comunicações, que pôde avaliar uma série de propostas que nós recebemos durante esse período de análise, para que a gente conseguisse montar esse novo padrão. Um outro detalhe também, o Brasil está sendo inovador a respeito dessa questão, porque teremos a possibilidade de transmitir, como demonstrado pelo vídeo, até 8K. Teremos uma alteração no sistema de antenas de transmissão e de recepção, passará a ser um MIMO, né, com duas polaridades, horizontal e vertical. A frequência vai ser a mesma ou vai mudar? A frequência é um bom ponto, né? Inicialmente, a Anatel está avaliando a possibilidade de designação da faixa de 300 MHz. É uma faixa não usual, mas devido ao condicionamento que nós temos aqui em UHF, nós não temos condições de fazer um simulcast na faixa de UHF. Então, a primeira transição deverá se dar nessa faixa de 300 e, posteriormente, com o decorrer do tempo e a limpeza da faixa, a UHF deverá ter a opcionalidade de inclusão de novas emissoras nessa nova tecnologia. Bem lembrado. E, enfim, estava falando da nossa inovação, né? Nós temos aí a questão também da plataforma de interação, né? Que seria o chamado Ginga, que vai trazer muita interatividade e novos modelos de negócio para a radiodifusão, de maneira também... Obrigado. De maneira também a poder fazer com que a radiodifusão tenha um campo mais equilibrado com relação ao avanço das plataformas digitais. Então, em linhas gerais, essa é a nova tecnologia. As emissoras estão começando a avaliar a implementação e o planejamento para isso, e existe uma vontade muito grande de que na próxima Copa do Mundo, ou seja, em 2026, a gente possa ter demonstrações dessa tecnologia no ar. Em linhas gerais, isso é a TV 3.0. Sensacional. Fico à disposição para eventuais questões. Obrigado. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta ainda para você. Em termos internacionais, como que é a TV 3.0 brasileira comparado com o que tem por aí? Você tem noção? Sim, veja, nós temos televisão de segunda geração, digital de segunda geração, nos Estados Unidos com a TSC 3.0 e também na Coreia do Sul, que adotou o padrão americano. O nosso sistema utilizou parte de várias tecnologias europeias, americanas, e com relação à plataforma de interatividade, ela é totalmente brasileira, né? E nós temos um caso de sermos pioneiro nessa tecnologia. Como expliquei, a gente vai ter um sistema de transmissão de dupla polarização, que vai permitir uma maior um tráfego de dados, né, uma vez que isso é uma transmissão digital. A gente vai ter também o chamado Layer Division Multiplexer,
que vai permitir segmentação geográfica, ou seja, se eu tiver, eu tenho eu tenho um transmissor aqui na Paulista, na região da Paulista, e tenho a necessidade de cobertura em alguns setores daqui da cidade de São Paulo. Então, se o meu departamento comercial identificar uma oportunidade em uma determinada região, eu posso colocar um retransmissor lá, de maneira que eu tenha uma programação, seja ela de conteúdo, de entretenimento ou, eventualmente, comercial, para aquela região. Vai me permitir também uma personalização de comercialização para os receptores através da recepção por banda larga, né? Então, eu faço uma transmissão do intervalo comercial normal, mas para um determinado perfil de telespectador eu consigo substituir um ou vários comerciais daquele bloco comercial de maneira a ser um anúncio publicitário que faça mais sentido para aquele perfil de telespectador, Personalizar. né? Então, basicamente, essas são as novidades que virão. Ok. Às vezes me perguntam, ô Reinaldo, na TV 3.0 vai ser possível navegar pela internet? Veja, hoje em dia, no sistema atual, você consegue navegar pela internet. O que nós estamos propondo, na realidade, é uma utilização por parte do telespectador muito mais fluida. O que eu quero dizer com isso? Que para ele não vai, como se ele estiver sintonizando a Record, por exemplo, e eventualmente ele quiser acessar o nosso conteúdo que está em plataforma on demand, ele vai poder fazer isso através do controle remoto. Vai aparecer, se eu selecionar o ícone da Record, aparecerá um sub-ícone, um submenu, né, no qual ele poderá escolher entre a programação que está vindo pelo ar e a programação que nós temos para disponibilizar via plataforma de OTT. Não será feita uma navegação de internet como a gente faz pelo computador, né? Que você entra lá procura uma URL e traz. Isso é uma outra funcionalidade que não tem a ver com com o nosso propósito, que os aparelhos de TV já trazem hoje em dia, né? Então, essa é a ideia do novo padrão que a gente está adotando, ou seja, que a barreira entre aquilo que é transmitido pelo ar e o acesso a plataformas de OTT das emissoras seja minimizado, né? Então, nós teremos, através desses ícones, e também um detalhe importante a ressaltar, o controle remoto terá uma indicação, um botão para acesso à TV aberta, de maneira direta, e também através de um ícone DTV+, para facilitar o acesso, porque a gente observou que os receptores, em função das novas tecnologias de canais FES, estavam cada vez mais escondendo o acesso à TV aberta. E isso é um fator de integração nacional, né? Como bem a gente sabe. Então, todas as solicitações que a radiodifusão, através do fórum, do ecossistema radiodifusão, tem feito ao governo, têm sido atendidas e o resultado nós vamos ver aí nos próximos anos. Legal, Sérgio. Me permita mais duas perguntas ainda. DTV+, é uma coisa da Record ou é um nome genérico disso? Não, DTV+, é a marca comercial da TV 3.0, né? Assim como nós temos nos Estados Unidos também o ATC 3.0, e lá eles chamaram de Next Generation Television, que é a marca comercial. Aqui no Brasil, DTV+, significa a nova geração, é a marca comercial do novo sistema. Seria um nome assim, um nome que vai se tornar popular para a TV 3.0, mais Exatamente. Alguém vai falar, puxa, coloquei DTV+ na minha casa. Outro vai falar, eu quero comprar isso também. É isso aí, essa é a ideia. Mais ou menos isso. Tá bom. Legal. Então, eu te agradeço muito, Sérgio. Desculpa insistir nas perguntas aqui, é porque isso nos ajuda a ter uma percepção de como é que está o cenário da TV 3.0 aqui no Brasil. Eu falei que tinha mais duas perguntas, né? E eu não formulei a segunda. Vou formular rapidinho aqui. Como é que vocês vão monetizar isso? Vai continuar gratuita para a população ou vocês vão monetizar cobrando uma assinatura? Como que vai funcionar isso? Veja, a TV continuará sendo aberta e gratuita para todo mundo. Não há, o modelo é montado sob exibição comercial. Isso não vai mudar.
né? Então, será tanto pela programação que virá pelo ar, não muda nada, isso se mantém do mesmo jeito que é hoje, e a gente poderá monetizar através desses conteúdos que ofertaremos pelas nossas plataformas de OTT, e também, como eu mencionei aqui, a personalização da comercialização vai fazer com que as emissoras tenham uma nova oportunidade de monetização. Tem mais duas possibilidades adicionais de monetização, que uma é o datacasting, né, que vai permitir que as emissoras, como serviço de valor adicionado, agregado, possa fazer transmissão de dados. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma transmissão de dados via a cobertura da área onde eu tenho a minha estação de televisão, para um sistema out of home, ou seja, né, que eles têm aqueles totens, né? Então, isso pode ser uma possibilidade, ou para atualização de softwares de veículos, para você fazer distribuição de informações numa rede de lanchonetes, por exemplo, isso será possível fazer com um valor muito mais barato do que você fazer distribuição pela internet hoje. E a outra maneira de monetização, que as emissoras também terão que estudar, é a oferta do First Party Data para o mercado publicitário, né? Uma vez que, através dessa nova tecnologia, as emissoras, os televisores poderão ter consumo logado, ou seja, a TV aberta, a DTV+, poderá fazer com que, se você assim desejar, não é obrigatório fazer um cadastro de um perfil, e a partir daí as emissoras poderão ter a informação de maneira do comportamento desse usuário, observando as leis da LGPD, ou seja, de maneira anônima, para que a gente possa começar a entender melhor o perfil de quem nos assiste, que vai poder tanto nos gerar mais faturamento, como também vai poder nos fornecer mais inspiração para fazer programas mais adequados ao público que nos assiste. Então, em linhas gerais, sempre tem um detalhe que eu acabo esquecendo, mas, enfim, é isso aí. Excelente, Sérgio. Muito obrigado pela apresentação, por ter respondido as perguntas que eu fiz aqui. Eu tinha mais duas, mas eu não vou formular, não. Tá bom, Sérgio? Obrigado. Quero convidar o Perrella. Ele ia fazer uma apresentação falando sobre 5G, a relação entre 5G e TV Bandeirantes. O que você pode nos falar, Sérgio? Por favor. Acho que você tem uma apresentação aí, não é? Tenho sim. Bom, a gente tem um enorme desafio aí com a troca do padrão. Dentro de uma operação de TV, de rádio, a gente busca sempre operacionalizar melhor o nosso fluxo de trabalho. E o 5G trouxe para a gente algumas alternativas, algumas perspectivas, e a intenção aqui é falar sobre elas, tá? Eu vou pedir para avançar no primeiro slide. Aqui, a ideia do 5G é porta para fora. Então, trazer aqui o nosso Band Folia como perspectiva e mostrar que é o nosso desafio, uma estação rádio base que consiga atender essa quantidade de pessoas aí, e principalmente no caso, na visão do radiodifusor, é ter a possibilidade de ter o vídeo e a participação com uma baixa latência e funcionando num evento ao vivo, que isso é fundamental, tá? Então, eu vou pedir para passar mais um, por favor. Bom, aqui teve algumas iniciativas, então a primeira transmissão em 5G ali foi em Rio Verde, foi a primeira cidade que foi implementado, então já foi a primeira tratativa que a gente já tinha alguns testes ali presentes. Na Stock Car, já presente com alguns dos sinais durante a Stock, a gente conseguiu trazer esse sinal com uma baixa latência, fazendo parte do evento. O que a gente busca num evento como esse é evitar toda a logística de passar os sinais, passar os cabos e a intensidade e volume que eu tenho para essa operação porta para fora da estação, tá? Na Fórmula 1, muito da contribuição ela é feita no pré e no pós o evento. Para quem acompanha a Fórmula 1 da Bandeirantes, a gente teve a capacidade de
trazer esse evento com garbo e elegância novamente durante os 3 anos de temporada e, principalmente, o mais importante durante o evento, não só a corrida, mas falar sobre ele, participar e trazer o telespectador presente a isso. Quando a gente olha o Autódromo de Interlagos, o tamanho daquele local e a possibilidade de evitar as passagens de fibra ótica e trabalhar com slice em 5G trouxe para a gente uma perspectiva muito significativa dentro do evento como Fórmula 1. E eu peço atenção para a quantidade de devices e aparelhos que estão ali naquele momento, tá? Então, ter a capacidade de Esse é um exemplo só da quantidade. Tudo bem, pode passar mais um. Tem até um cadeirante ali no meio. Imagine os nossos cabos aí no chão sendo pisoteados e a perspectiva com grua, câmera e como garantir todo o selo e conservação desse material. E aí eu trago a minha realidade, tá? Então aqui eu simplesmente peguei um slide do que é um plano de câmeras já na Sapucaí. Isso aqui é a transmissão da Série Ouro do Carnaval. Cada posicionamento de câmera mostrando como que é o rito carnavalesco, né? Então, apontando que à esquerda a gente tem a concentração, à direita eu tenho a dispersão lá no final. Qual que é a intenção aqui? A minha unidade móvel ela fica bem no cantinho à esquerda. Eu tenho quase 12 a 14 quilômetros de cabo a passar num evento como esse. Então, a intenção de poder somar fatias que eu posso criar de redes e conseguir construir ou uma rede de alto download ou upload, ou uma rede que tenha baixa latência e traga esse vídeo, então, tanto na concentração quanto na dispersão, eu posso fazer isso interativo e evito muito do manejo durante um evento como esse. Isso via 5G? Via slicing 5G, que na realidade na tecnologia 4G já era permitido algumas coisas, e a gente hoje com 5G, que já nasceu proeminente com essa tecnologia, trazendo isso para o evento. Legal, Perrella. E nesse caso... Tem 2 formatos, só para fortalecer. As teles que prestam serviço, elas têm os modelos, mas ainda os serviços são caros. A gente desenvolveu alguns pacotes ao longo de alguns eventos com Claro, Vivo, TIM, muito com Claro na perspectiva nesse caso desse evento de Interlagos, mas a intenção principal é sempre a gente montar um uso temporário de espectro e a predileção por uma rede independente nossa para um evento como esse, com a ajuda da Anatel nessa predisposição. Legal, uma pergunta era bem essa, se você utiliza a infraestrutura própria ou o serviço de alguma operadora para te prover, porque... No caso da Fórmula 1 contratado junto a Claro Claro foi um parceiro junto a Interlagos, e aqui também a gente com a Claro. Legal, hein? Aqui é para mostrar a quantidade de sinais. Esse é um evento que tem 28 sinais na unidade móvel e o como a gente compete e tenta trazer, minimizando um pouco o impacto do tamanho do cabeamento. Só lembrando que no caso da Sapucaí, são 2 emissoras, eu trabalho ao lado da Globo, a Globo faz a série especial, eu começo antecedente a ela com a série Ouro. Legal. Mais um slide, acredito. Aqui é só para falar e deixar claro sobre slice em 5G. A perspectiva da gente ter muita banda, o foco em banda e alta velocidade, no primeiro caso. O segundo, que é onde a gente quer chegar e trabalhar quanto mais sinais possível dentro de eventos externos, que é a baixa latência. E o terceiro, focado em IoT, para muitos devices conectados, que aí foge um pouco do métier da nossa indústria. Bom, basicamente isso. Eu quis me diferenciar um pouco do Sérgio. A gente tinha combinado, Sérgio, pega a busca da TV 3.0 e ao lado dele falar um pouco de si. Não, a sua apresentação, Sérgio, foram riquíssimas. Eu gostei demais. Até peço um salve de palmas para a TV brasileira aqui. Muito bom. Bacana mesmo. Sensacional. Eu gostei bastante mesmo. Muito bem, vamos para a próxima pergunta aqui. Eu queria confirmar, o Martilhão já está conectado, não? Ou ainda não? Já está conectado. Eu não sei se eu pergunto para ele agora ou não, como é que está Eu vou perguntar antes para outra pessoa que está compondo a nossa mesa, e depois a gente coloca Quero falar com o Alexandre Barbosa, da Gristec. O Alexandre
Então, a gente começou falando de TV 3.0, entramos aí no mundo de 5G, então vamos continuar falando de 5G aqui. O Alexandre atua numa organização chamada Gristec. A Gristec é uma entidade voltada a fazer monitoramento de carga, não ela fazendo monitoramento, mas os caminhões todos que a gente vê por aí, de alguma maneira, tem alguma relação com ela. Aqui no Brasil, pelo fato de vocês estarem tão ligados aos caminhões que estão fazendo a parte de logística propriamente dita lá no chão de fábrica, dá para dizer assim, vocês têm uma percepção do lado da transportadora. Então, eu queria que, se você puder, nos fale um pouquinho sobre a Gristec e qual a importância das tecnologias de conectividade para transportadores de carga. Quais os desafios e quão longe a gente está do mundo ideal? Bom, tá joia. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui o convite da Berimest, né? Vocês devem imaginar que talvez, assim, pelo tema, talvez eu teria um pouquinho mais de ligação com o painel anterior, que tratou ali um pouquinho da logística. Então, sobrou para mim o desafio de tornar esse assunto interessante para vocês. Vou fazer o meu melhor. Bom, a Gristec, ela reúne as empresas do gerenciamento de risco e do rastreamento veicular, né? Então, nós ajudamos a proteger a movimentação de carga no país e também temos entre os nossos associados empresas que fazem proteção de frotas ou veículos particulares. Então, por exemplo, Ituran, Car Systems são alguns de nossos associados e temos várias empresas que pertencem ao ecossistema de tecnologia desse segmento. Bom, em relação ao tema do painel, né, a questão do 5G, as oportunidades que vêm com isso. Vou trazer para vocês uma reflexão. Tudo aquilo que nós temos aqui no nosso auditório, incluindo esse painel aqui atrás, a mesa, as flores aqui no nosso enfeite, as cadeiras, as nossas roupas, os celulares, tudo isso, gente, em algum momento passou por algum caminhão. Porque o Brasil, por uma questão histórica, tem uma dependência extremamente estratégica desse modal. Cerca de 61% de toda a riqueza do país, toda a carga do Brasil, passa por caminhão de ponta a ponta. O que significa que nos 40% restantes, com exceção feita com alguma coisinha que é transporte dutoviário, aí estamos falando de gás e combustível, em alguma perna o caminhão ele faz uma ponta. Seja levando para o trem, seja levando para o avião, seja levando para transporte aquaviário. Quando a gente fala de transporte, a gente tem que pensar que todas essas cargas são sujeitas a furtos, roubos, acidentes. E aí que a Gristec entra. A Gristec ela é parte do ecossistema que ajuda a assegurar que as cargas cheguem nos seus destinos da maneira correta, dentro dos prazos esperados. Então, vocês imaginam que todos os veículos, todos os caminhões que têm cargas valiosas, somente aquelas que interessam para o crime organizado, são monitorados pelas nossas empresas utilizando a tecnologia, né? Até durante muito tempo nós usamos tecnologias antigas e que nos limitavam bastante, mas que agora, com o 5G, com a banda que ela traz, com a quantidade de dados que ela consegue proporcionar, nós conseguimos trazer muito mais inteligência para esse processo. Então, nós temos visto com muito otimismo as oportunidades e possibilidades que essas inovações trazem, tá? E até agradecendo aqui as provocações, as perguntas do Reinaldo, vocês imaginem que, quando eu falo do roubo de carga, estamos falando de um prejuízo anual da faixa de 1,2 bilhão de reais em prejuízos, tá? E este é um número que é um número subestimado, porque a gente sabe que existe nem todas as ocorrências são comunicadas, são registradas, então elas fogem das estatísticas. E o que eu queria trazer para vocês, até para comentar sobre o tema do painel, é a questão dos acidentes. Olha, se nós temos um prejuízo da ordem de mais de 1 bilhão de reais por ano com o roubo de carga, quando a gente vai olhar para os acidentes com o transporte rodoviário de carga, as cifras são ainda maiores, e além de eu ter um prejuízo financeiro, porque pensa bem, ó, quando assim, né, tá aqui os meus colegas das TVs aqui, né, quem não vê uma notícia do caminhão tombado no Rodoanel, e aí a população vai lá e saqueia a carga, e, gente, isso do ponto de vista das empresas, isso é uma operação extremamente complexa e que traz vários prejuízos. Por quê? O cliente que contratou aquele transporte, obviamente, não vai ter a sua carga.
a depender das circunstâncias do acidente, pode ser que a seguradora diga assim, olha, nessas circunstâncias eu não te indenizo, esse prejuízo é seu, transportadora, você se entende com o seu cliente. A carga roubada, a depender da maneira como ela vai parar depois no mercado, ela pode, às vezes, perder as qualidades dela, ela pode trazer riscos reputacionais para aquela marca, sem contar a marca da transportadora que fica ali estampada no caminhão e que os helicópteros dos colegas aqui ficam transmitindo ali ao vivo e que depois vão parar na internet, né? Então, para vocês verem a complexidade disso. Como é que a gente usa a tecnologia para poder minimizar esses problemas? Usando inteligência, onde entra, inclusive, o IoT e a inteligência artificial. Qual que tem sido o projeto mais procurado hoje nas empresas de logística? Câmeras dentro do caminhão para poder monitorar o comportamento do motorista. Só para vocês terem uma ideia, mais de 58%, ou seja, 60%, vamos dar uma arredondada, 68% dos acidentes com fatalidades que acontecem no Brasil acontecem à luz do dia. Você nem pode dar desculpa que eu digo, estava à noite, não tinha visibilidade. O índice que nós temos, e mais ou menos assim, até tenho aqui, gente, eu não decorei todos os números, né? Porque isso não era demais. Deixa eu só pegar para vocês. Então, assim, estamos falando de cerca de 30 mil acidentes ano, tá? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos, em 2024, que é o dado mais recente, tivemos 3.200 fatalidades, né? E aí você tem uma média aí de 30 mil acidentes rodoviários do transporte rodoviário de cargas por ano. Este é um número altíssimo e que é um prejuízo muito pior que aquele 1,2 bilhão que eu falei anteriormente do roubo de carga. Quando a gente começa a colocar uma câmera que tem ali um recurso de reconhecimento de imagem, de inteligência artificial, para saber se o motorista está olhando para a estrada, se ele está ou não com fadiga, porque se ele está com um tipo de comportamento que representa o risco, isso emite uma série de alertas para as centrais das agenciadoras de risco, onde estão os nossos associados, e a partir disso a gente pode conseguir começar a tomar uma série de decisões. Porque hoje, atualmente, como é que funciona? Os caminhões são extremamente conectados. Ele já contém uma multidão de sensores e atuadores que monitoram o estado do caminhão. Só que, ao mesmo tempo, isso, para as empresas do gerenciamento de risco, isso representa um desafio. Porque a ocorrência daquilo que nós chamamos de falsos positivos é enorme. Então, vocês imaginam o seguinte, eu tenho ali um sensor na trava da porta do caminhão, né, onde a gente está transportando a carga. A depender da qualidade das rodovias brasileiras, e nem todas são boas como as do estado de São Paulo, às vezes você tem ali um certo índice de trepidação. O sensor não faz a menor ideia disso, tá, gente? Ele acha que, olha, isso aqui é um comportamento similar de alguém que está tentando abrir o baú com o caminhão em movimento. E não tenham dúvidas sobre isso. Isto é um tipo de ocorrência que acontece de vez em quando. Roubo de carga com o caminhão em movimento. Aliás, recentemente eu estava num evento onde discutiu-se uma tendência nova. Não, assim, além de ter o pessoal que tenta roubar a carga, tem o pessoal que tenta roubar módulos de controle de componentes do caminhão. Só para vocês terem uma ideia, o módulo de controle de um farol, de um Scania 0 km, pode custar mais de 20 mil reais na praça. E agora o mercado, num esquema de um jogo de gato e rato, está desenvolvendo travas para poder impedir esse tipo de furto. Mas vamos voltar para o tema, né, da questão do 5G. Tá bom, Alex, bacana. Dá um exemplo prático disso. Hoje, você tem, às vezes, situações em que, por imperícia, por excesso de velocidade, por excesso de confiança por parte do motorista, o caminhão tomba. Quando ele tomba, tem um risco de perda de vidas humanas, tem a questão da carga, da reputação, tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Mas e se eu pudesse antecipar isso? Hoje, nós já temos condição, e temos tecnologia de colocar acelerômetros, de colocar sensores de inclinação de carga, mapas digitalizados. E eu consigo ter uma inteligência do tipo, olha, eu sei que este é o caminhão, modelo tal, ano tal, a carroceria dele tem X metros de altura, que a distribuição de carga deles é da ordem de tantos quilogramas por metro quadrado, eu consigo ter toda uma lógica para saber que aquele caminhão, naquela curva, naquela inclinação, a 52 km por hora, ele vai tombar. Só que se eu não tiver o 5G nas estradas, se eu não tiver essa inteligência embarcada dentro do caminhão,
e toda essa arquitetura planejada, eu não consigo falar para esse cara, ó, você tem que brecar. Ou, às vezes, até mandar uma central, um aviso para a central do caminhão, de maneira que isso aconteça, às vezes, independente do motorista. Com esse tipo de inteligência, com esse tipo de integração, eu consigo preservar vidas, consigo assegurar a integridade da carga, assegurar a integridade do veículo e eu diminuo o custo disso para a sociedade, que somos nós que pagamos a conta disso no final de tudo. Reinaldo, é isso. Muito bacana. A gente está quão longe do mundo ideal? Porque não tem 5G em todo lugar. Como que você faz nas áreas de sombra? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem e que traz, né, outros problemas que nós enfrentamos. Nas situações onde eu tenho zonas de sombra, eu tenho que fazer com que o equipamento embarcado tenha uma contingência de uma inteligência de conseguir funcionar standalone. Mas isso me traz muitos problemas. Então, por isso que eu peço a todas as operadoras, por favor, esforce-se a espalhar né, a conectividade para as nossas rodovias, para os principais canais de escoamento da nossa produção, porque isso traz benefícios em cadeia, em cascata para todo mundo. Né? Quando um equipamento... Vou dar um exemplo para vocês, um problema que acontece e é a razão pela qual, às vezes, se vocês conversarem com o pessoal da área de logística, os caminhoneiros detestam os gerenciadores de risco. Ah, mas Alex, pô, vocês não estão ali protegendo a carga, protegendo eles, atuando no benefício de que a operação chegue nos prazos acertados? Sim. Vou dar um exemplo para vocês da questão da zona de sombra. Caminhão trafegando numa zona de sombra, digamos, em Minas Gerais, onde o relevo dificulta eu ter conectividade ao longo das rodovias, as estradas são sinuosas. Chega numa situação dessas, onde às vezes tem ali uma trepidação na estrada e o sensor da área de carga fala assim, ó, estou tendo uma tentativa de arrombamento. Ele tenta comunicar com a central, porque quando ele comunica com a central, um operador liga para assim, Alex, você está dirigindo o caminhão, está tudo bem? Ele vai falar, ó, tá tudo bem, eu estou sozinho na estrada, que é uma estrada esburacada e tal. Ah, então tá bom, segue em frente. Isso é um falso positivo. Quando não tem conectividade, a central do rastreador, que tem essa inteligência, não consegue se comunicar, ele, como contínuo, o que ele faz? Ele trava o caminhão para na estrada. Por uma questão de segurança. Porque o sensor e o atuador, ele não sabe o que está acontecendo. Neste momento, neste grau de inteligência, ainda não existe um avanço suficiente para ele saber, olha, gente, não é nada, ele pode seguir em frente. O caminhoneiro, feliz da vida, ele desce do caminhão e o que ele precisa sair? Ele precisa descer do caminhão, ele precisa andar pela estrada com o celular em mãos até encontrar algum sinal e ele vai ligar na central da gerenciadora de risco e vai perguntar, olha, eu sou o Alex Barbosa, caminhão número tal, placa tal, estou na operação do cliente tal, o caminhão parou, o que eu faço? Ah, peraí. O operador fala assim, você vai na central do teu rastreador, digita o código XPTO, ele vai destravar e você segue a viagem. Só que nisso ele perdeu meia hora, 40 minutos para fazer essa operação, o caminhão ficou ali parado na estrada, a carga fica num ponto vulnerável, a seguradora acha que a gente não está fazendo o nosso trabalho, o cliente fica insatisfeito porque a carga dele chegou atrasada. São contingências, né? Aí eu faço o quê? Eu ponho a culpa no operador que não botou sinal. Legal. Muito obrigado, viu? Muito interessante essa... São contingências. Vai passar 20 anos, a gente vai continuar tendo alguma natureza de contingência. Mas pegando ainda aí a ponte da segurança, queria aproveitar que a gente tem aqui o Coronel Araújo Monteiro da Defesa Civil e formular uma pergunta para você, Coronel. Eu tinha até escrito aqui, ó. Coronel Monteiro, a robustez das comunicações é crítica em situações de emergência. Como funciona o sistema de alerta e comunicação à população em eventos extremos? Assim, existe algum sistema feito? São algumas perguntas que eu vou fazer aqui, tá bom? O senhor também poderia nos contar algum caso onde se viu a importância de novas tecnologias na Defesa Civil de São Paulo, a aplicação delas? Alguma história poderia nos contar? E, por fim, o senhor tem participação no programa que eu sei que é da Prefeitura de São Paulo, chamado Smart Sampa, que tem sido tão falado na mídia. O que o senhor poderia nos falar sobre essas três coisas? A pergunta, uma história e o Smart Sampa. Tá bom. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos. Prazer estar aqui. Te agradeço pela oportunidade. Bom, em rápidas palavras, eu poderia dizer o seguinte,
a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a Defesa Civil Nacional, teve um marco histórico que foi em dezembro agora, com a entrada em operação do sistema Cell Broadcast. E aí eu agradeço muito à Anatel, uma grande parceria, que a gente sabe que a mão da Anatel foi muito pesada nisso para poder operar esse sistema. E eu que já estou há algum tempinho nesse sistema, isso era um sonho. Então foi um marco para nós, um marco realmente. A gente tem vários formatos de comunicação, não era comunicação de risco, mas esse ato, a gestão aí do Defesa Civil Alerta, né, realmente foi um marco para nós na comunicação de risco. E você poder atingir a massa realmente que necessita daquele alerta para onde realmente nós temos o risco. A Defesa Civil ela faz vários formatos de alerta. Aqui, nossos amigos aqui das TVs que nos ajudam muito quando nós temos um alerta de risco. Está vindo o sistema meteorológico aqui que vem normalmente do sul do país, vai atingir o nosso estado. E normalmente emitimos uma nota aí para a imprensa sempre está conosco lá, levando essa informação para a população. Mas tem gente que não assiste mesmo TV, enfim, redes sociais também nós jogamos nossos alertas nas redes sociais, em que pese termos assim, vários retornos de pessoas que receberam, que assistiram na TV. O caso de São Sebastião, né? Vamos lembrar o caso aí que tivemos 65 óbitos lá em São Sebastião em 18 de fevereiro de 23. Muitas pessoas noticiaram isso, que viram nossos alertas na TV e não foram para São Sebastião. E naquela época nós não tínhamos, né, Marcelo, o Cell Broadcast. A gente tinha um formato de comunicação de risco direto com a população somente no SMS, na plataforma IDAP ali, que muitos não veem, né, SMS. Infelizmente, grande parte dos desastres acontecem na madrugada, em que a pessoa está dormindo, ela não vai ver o celular, enfim. E hoje, então, nós chamamos isso que o Cell Broadcast é um canhão de guerra, né, que veio para nos trazer realmente, atingir todo mundo. Eu vou citar 2 exemplos agora aqui que fizemos uso recente dessa ferramenta. Nós atingimos agora, segunda-feira, dia 22, tivemos uns ventos fortes aqui no estado de São Paulo, né? E emitimos alerta Cell Broadcast para toda a região, principalmente a região da faixa leste do estado, né? Região metropolitana, o meu Vale do Paraíba, lá na minha terra, lá em Taubaté, onde eu moro, até na minha Cunha, lá onde eu sou de Cunha, o litoral como um todo, a região de Campinas, Sorocaba, a região ali que sofreu muito com os ventos, né? Tinha um colega da Toyota que estava aqui, que destruiu a empresa da Toyota, os ventos lá no dia 22. 56 municípios do estado tiveram graves danos. O governador acionou aqui todos os prefeitos e tivemos uma reunião no dia seguinte para discutir aí melhorias para esses municípios. Então, assim, mas não tivemos nenhum óbito. Nenhum óbito. Então, todo mundo recebeu esses alertas. E vejo que também, de forma inovadora, nós tivemos, Marcelo, já na semana anterior, nós estávamos com o gabinete de crise montado lá no Palácio do Governo, onde fica o nosso centro de gerenciamento de emergência, para a gente emitir informações lá com risco de queimadas, incêndios florestais, baixa umidade do ar, etc. E emitimos na semana anterior, na quinta-feira, um alerta para 511 municípios de uma vez só. Então é uma ferramenta assim gigantesca que trouxe assim todo mundo ali que tem um celular, que está naquela área que tem risco, vai receber esse alerta. Então isso para nós foi um grande avanço para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Em que pese nós temos outras ferramentas, né, mesmo os boletins especiais que nós emitimos para as defesas civis municipais, que é o nosso papel como Defesa Civil Estadual, subsidiar as defesas civis municipais, se preparar e orientar e capacitar, mas hoje é um grande avanço para nós. Então, e entre outras funcionalidades que a rede 5G hoje nos é muito útil. Vejo que alguns anos atrás, para a gente saber o quanto choveu em algum município, nós temos as estações, as PCDs, que a gente chama, as plataformas de coleta de dados, os pluviométricos. O agente de defesa civil do município tinha que ir lá ver o quanto choveu, ele voltava para a sala, para o gabinete dele, lá para a sala dele, entrava no nosso sistema, SIDEC, e lançava lá, choveu, o município tal. Gente, era assim que era feita há pouco tempo atrás. E hoje é tudo automatizado, né? Então nós temos todos os registros automatizados do quanto choveu. Nós temos quase 1.000 PCDs espalhados no estado de São Paulo para a gente ter um monitoramento do que está acontecendo em todo o estado. Coronel, e como que a informação chega para a gente? Por exemplo, tem um alerta que vai cair um toró aqui em São Paulo, não posso sair na rua. Como que eu vou saber disso? Como que a informação vai chegar para mim?
Por um acaso você recebeu o alerta agora no seu podcast? No dia 22, não veio? Não veio. Mas coloca um alerta, como se fosse uma mensagem de SMS. Isso é. Bom, boa pergunta, são dois níveis de alerta, né? Tem um alerta severo, que ele trava o seu celular. Quem não viu, alguém não recebeu um alerta, só quem não estava aqui hoje na região do estado de São Paulo, na grande São Paulo. Algumas regiões do estado, nós não emitimos esse alerta, que foi segunda-feira, por volta das 12h30, emitimos esse alerta. Mas foi mais para a faixa leste do estado. Na semana anterior, nós emitimos para os 511 municípios, mais para o interior do estado, com risco de queimadas. Então, toca no seu celular, dá um bip no seu celular e trava o seu celular. Fica na tela. Fica ali na tela. Enquanto você não der um ok, não sai da sua tela. Esse é o alerta severo. O alerta extremo é aquele que o camarada tem que acordar à noite. Ele está dormindo, ele não vai ver que vai acender som. Então, vai tocar uma sirene no celular dele. E isso toca. E já emitimos alerta extremo também. Então, a gente é uma ferramenta que a gente usa só em casos extremos realmente. São critérios, né, que tem para emitir esses alertas. Então, a pessoa vai ver. E aí ela vai se colocar, dentro das possibilidades, de se colocar em condição de segurança para aquele risco que está vindo. E temos interligação, sim, com a Defesa Civil Municipal, né, com o Smart Sampa, a Polícia Militar de São Paulo também. Nós somos originários aqui da Polícia Militar, né? A Defesa Civil é integrada. Apesar de ser civil, ela está junto com a Casa Militar, que também cuidamos da segurança do governador, dos palácios aqui do estado, e também na integração grande aí com o Smart Sampa, sim. Essa semana eu tive assim, o prazer de almoçar com o prefeito. Ele estava muito contente com o Smart Sampa. Ele dizia que a Polícia Federal vai ter acesso à base de dados. Se você pega o carro de alguém que fez alguma coisa e andar em São Paulo, dá para se mapear a rota por onde ele andou. Um negócio muito sofisticado. São 30 mil câmeras, acho que era o número. Sim, é um serviço espetacular, né? Que para São Paulo e está sendo integrado com outros sistemas também da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, uma plataforma grande para melhorar a nossa segurança aí no estado de São Paulo também. Legal, Coronel. Muito obrigado pela excelente explanação. Eu confesso que eu desconhecia esses alertas nesse modelo, graças a Deus, porque não chegou nenhum para mim, né? Senão eu teria conhecido já. Mas muito bacana, de fato. Parabéns, viu? Muito bacana. Eu gostaria de saber se o Maximiliano está no ponto. Aí não. O Maximiliano, ele foi secretário... Tá ouvindo aí? Ô, Reinaldo, tô sim. Me escuta? Tô ouvindo bem, Maximiliano. Prazer estar contigo, meu amigo. Eu já vou direto ao ponto. Tá bom, Maximiliano? Maximiliano já foi secretário das telecomunicações do governo federal e agora está com um papel muitíssimo importante na Qualcomm. Então, Maximiliano, eu vou te direcionar a pergunta e aí você continua, tá bom? Maravilha. Vamos lá, Reinaldo. Vamos lá. Aquela que a gente combinou. Aquela bem fácil que a gente combinou. Verdade. O Maximiliano, a Qualcomm está na vanguarda do desenvolvimento de chipsets. Olhando para o futuro, além da maior velocidade, quais aplicações disruptivas a evolução padrão 5G Advanced trará para a produção de conteúdo audiovisual e para a experiência de telespectadores, aí nos sistemas do que a Qualcomm tem feito? E se você puder também dar uma pincelada em alguma coisa sobre inteligência artificial, porque eu ouvi aí o Tonísio falando lá no Telebrasil, eu gostei do que ele falou. Se você tiver algo para nos contribuir, seria muito bom. Bem, primeiro, Reinaldo, obrigado aí pelo convite para a Qualcomm participar aqui do evento da Berimesh, tá? Estendo esse agradecimento também ao Fábio, grande colega nosso, né? Quero cumprimentar aí a superintendente Leia e também o conselheiro Alexandre, que certamente contribuíram para a organização do evento. Reinaldo, a Qualcomm é uma empresa, para quem não conhece, é uma empresa americana de tecnologia. A Qualcomm tem 40 anos de existência, cumprido esse ano, né? E ela sempre cuidou do desenvolvimento da tecnologia móvel, desde o 2G, 3G, 4G, 5G, já estamos falando de 6G. A Qualcomm, fazer o desenvolvimento de tecnologia, ela faz muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Ao longo da sua existência, foram mais de 105 bilhões de dólares investidos em pesquisa e desenvolvimento pela companhia. E isso gerou para a companhia mais de 160 mil patentes ou pedidos de patentes de tecnologias desenvolvidas pela empresa.
E aí, focando aqui no nosso tema, e na sua pergunta, Reinaldo, eu acho que eu posso falar um pouco sobre, pegando carona em cada um dos colegas que me antecederam aí, tá? Então, eu posso começar, falando, do trabalho que a gente vem fazendo com o Fórum Brasileiro de Televisão Digital, porque com a definição do decreto, escolhendo o padrão de televisão digital para a nossa televisão em nossas casas, né? Agora surge uma nova discussão, como é que a gente toma medidas para assegurar que a televisão chegue aberta e gratuita aqui no nosso celular, né? E que a televisão chegue na mão das pessoas. E aí tem uma discussão sobre uma tecnologia que é um padrão 3GPP, que é o padrão, é a instituição que cuida de desenvolver a tecnologia móvel para e padronizar para o mundo. E aí tem uma tecnologia chamada 5G Broadcast, que a gente tem dialogado com o setor de radiodifusão num processo de avaliação a ser feito para que permita que a tecnologia de televisão digital possa chegar aos celulares das pessoas, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito com o setor de radiodifusão, pegando carona aí na fala tanto do Sérgio como também do Tiago, né? E aí, pegando também carona sobre a apresentação do Alex da Cristec, a Qualcomm atua muito forte nas tecnologias para rastreamento, né, de coisas. Isso pode ser coisas, pode ser, por exemplo, um gado no meio do pasto, e o Ministério da Agricultura desenvolveu um grande número de políticas para rastrear o gado, né, seja por razões de saúde, seja saúde animal, seja por razões de sustentabilidade. E esse gado precisa ser rastreado, então a gente tem atuado em desenvolvimento de tecnologia no Brasil aqui, voltado para o rastreamento de gado, ou como cargas, como o Alex mencionou, né? E aí, nesse sentido, né, a Qualcomm tem algumas linhas de atuação bem determinadas para o Brasil e para o mundo, né? Comunicações móveis, é, internet das coisas, é, 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 carros conectados, né? Toda a parte de eletrônica automotiva, inteligência artificial e também computadores, né? Em todas essas áreas, elas geram dados. Em cima desses dados, a Qualcomm também atua em inteligência artificial. E aí, sobre inteligência artificial, Reinaldo, a proposta da Qualcomm para a inteligência artificial é um ponto de equilíbrio, né? O que nós chamamos de uma configuração híbrida, né? Tem muita discussão sobre inteligência artificial e sempre se imagina os grandes data centers em algum lugar do mundo que vai consumir uma quantidade gigantesca de energia, né? Esse sim é um modelo que é necessário, principalmente para as etapas de treinamento de inteligência artificial, mas a Qualcomm acredita muito em empoderar a, a inteligência artificial e torná-la disponível, né, no terminal do usuário, né, deixar ele disponível no terminal do usuário. Você imagina uma situação como o Alex mencionou, né? Eu estou no meio de algum lugar que eu não tenho conectividade e eu preciso de algum apoio da inteligência artificial, né? Se a gente considera apenas o modelo tradicional em que a gente apoia a inteligência artificial nos grandes sistemas remotos, né? Essa pessoa, se não tiver conectividade, ela não tem apoio algum. Por outro lado, se a inteligência artificial estiver disponível no aparelho do usuário, ele passa a ter o apoio da inteligência artificial, né? E mais do que isso, né? Você imagina que companhias do Brasil e no mundo, elas não desejam que seus dados fluam pelo mundo, né? Então, ela não quer, as empresas no mundo, elas não querem que seus dados estratégicos da companhia estejam eventualmente numa nuvem remota, né? Elas preferem ter todo o seu sistema de inteligência artificial in-house,
né, por questões estratégicas, né? Mais um motivo para a gente apostar na inteligência artificial na borda, né? Mas é um modelo híbrido, como mencionei, né? Não é só nos grandes data centers, mas também na borda, né? Então, em linhas gerais, Reinaldo, essas são as atividades que a gente vem fazendo aqui no Brasil. Eu fico disponível aí para perguntas. Muito obrigado. Legal, Maximiliano. Eu te agradeço. Eu queria mesmo ouvir essa sua explanação sobre inteligência artificial operando de forma híbrida, porque é quase que um consenso, todo mundo imagina quando fala de IA, isso sendo processado na nuvem. E quando eu vi esse modelo proposto por parte da Qualcomm, de ter parte do processamento sendo feito localmente no aparelho celular ou dentro, in-house, eu achei que esse modelo seria um modelo interessante. Em termos globais, qual que é a tendência que vocês veem hoje? Isso, então, eu estou num evento aqui, viu, Reinaldo? No evento da Anatel, que a Anatel está sediando um evento aqui em Salvador, né, um evento da Comissão Interamericana de Telecomunicações, né, mas fiz questão de estar prestigiando o seu evento, mas eu tinha preparado aqui um slide, né, sobre essa questão da, da abordagem híbrida, né? E essa abordagem híbrida, ela é reconhecida por todos os grandes players que você imaginar, seja a proposta da inteligência artificial, por exemplo, do Elon Musk, ele reconhece que a abordagem na borda tem uma vantagem, né? Seja a NVIDIA, seja a Amazon, né? A AWS, a própria Microsoft. Então, todos os grandes players reconhecem que a tendência é você ter uma abordagem híbrida, né? E se a gente parar para pensar, o Reinaldo, tá? Vamos fazer aqui uma retrospectiva histórica, né? Quando nós tínhamos o nosso telefone analógico, ele só fazia comunicação de voz, né? Mas progressivamente, quando a gente passou pelo 2G, 3G, 4G, 5G, o que foi acontecendo com o nosso telefone? Ele foi tornando-se mais e mais o quê? Smartphone, correto? Então, esse é um caminho natural, né? Dessa evolução tecnológica que a gente está experimentando. E essa evolução tecnológica, né? Para fechar, né? É a tecnologia que permite, por exemplo, aí o que o Coronel teve a oportunidade de mostrar aí, que é o Cell Broadcast. Maravilha, Maximiliano. Apesar de remotamente, seria muito agradável ainda mais ter você aqui presencialmente conosco para a gente poder participar do coquetel juntos e trocar um abraço aqui. Mas foi muito rica a sua contribuição. Eu te agradeço pelo tempo que você dedicou. Fica um grande abraço aí, meu amigo. Muito obrigado, viu? Aproveita Salvador. Abração. Até logo. Muito bacana. E então, indo para a última pergunta, doutora Gesileia, carinhosamente conhecida por Leia, a Leia tem um desafio na Anatel, que é um desafio bastante grande, hein, Leia? São vários, né? São vários. Mas eu digo um deles é bastante grande. Cada um de nós recebe chamadas, telefones de gente tentando vender algum produto, pedindo para confirmar se a transferência bancária aconteceu ou não. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho como é que está. Olha, tá vendo? Eu queria se você puder falar um pouquinho, Leia, como é que está o combate ao crime nesse segmento tão delicado que cada um hoje em dia, por exemplo, no meu telefone, se a pessoa não tiver cadastrada, eu nem atendo, porque 80% das chamadas que eu recebo de números desconhecidos é alguém tentando me falar que alguém entrou na minha conta do banco para eu confirmar se é isso mesmo. Acho que a maioria de nós deve sofrer isso. Então é uma guerra essa. A segunda coisa, Leia, que eu queria lhe perguntar, a Anatel tem um papel fundamental nessa transição para o 5G e TV 3.0, que é um dos temas centrais do nosso painel. Você lida diretamente com aplicações dentro desse setor? Como que a Anatel está vendo essa transição para 5G e TV 3.0? Qual que é o papel da Anatel nisso, além do que já foi dito aqui para nós? Obrigado, Leia. Obrigada pela pergunta. Renato, primeiro eu queria agradecer o convite da Berimesh. É bom estar aqui, segunda vez que eu estou participando do evento de vocês. Então eu queria agradecer a você, ao Fábio, pelo convite. Queria dar um oi aí para o meu gerente, Scacca Barose, que está nos recebendo aqui com todo carinho, com toda competência. Parabenizar aqui pelo espaço, ficou excelente, tá? Cumprimentar o conselheiro Moisés, meu eterno conselheiro,
que brilhou durante todo o seu mandato na Anatel. Também cumprimentar o corregedor Silvio, que está aqui nos acompanhando, esteja sempre presente e que presta apoio fundamental para a fiscalização, inclusive nos acompanhando em algumas ações de fiscalização que carecem desse apoio. E aí também cumprimentar todos os demais que estão aqui presentes, equipe de São Paulo, estou vendo alguns fiscais aqui que fazem um trabalho incrível, e também algumas pessoas da Anatel de Brasília que vieram prestigiar aqui o seu evento. Vamos falar um pouquinho sobre crime, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre como a tecnologia pode ser usada para o bem, a gente pensa em defesa alerta, que é uma coisa que está salvando vidas, como a tecnologia pode trazer entretenimento da TV 3.0, quer dizer, revolucionando uma coisa que é aberta ao público, que traz informação de forma massiva, logística, então, quer dizer, tecnologia sendo usada para o bem, né? E aí, eu queria trazer um ponto aqui que tem a ver com a sua pergunta, mas não necessariamente de chamada de voz, tá? Que é um desafio que a gente tem enfrentado quando os criminosos usam tecnologia para fazer crime cibernético. Então, um exemplo que acontece muito aqui em São Paulo é o que a gente chama de herb fake. Então, uma antena falsa em que os criminosos ou colocam ela dentro de um veículo, ou eles colocam, por exemplo, dentro de um imóvel, na varanda de um imóvel, e utilizam esse equipamento para, eu vou chamar de sequestrar a rede das pessoas que estão passando ali naquela redondeza. Então, o que acontece na prática? Ele funciona como bloqueador de sinal. Então, quem estiver por ali vai ter o sinal do seu celular, vai cair, e você automaticamente se pendura naquela antena falsa. E por meio da rede 2G, que é uma rede que tem mais fragilidade em relação à segurança cibernética, eles vão disparar milhares de SMS com links fraudulentos. E aí acontece esse importuno que você falou, e o crime cibernético em que, de forma sem pensar, o consumidor, o usuário, acaba clicando naquele link, porque é um link que chama muita atenção, porque ele fala assim, você usou seu cartão de crédito nas Casas Bahia? Se sim, se não, clique aqui. Pronto, aí a pessoa vai lá, fica até nervosa e clica ali, naquele momento ele cai em crime cibernético. Esse é um tipo de fraude que utiliza a tecnologia, não é um equipamento barato, a gente tem estudado muito, e aqui em São Paulo já se tornou referência. Infelizmente, isso tem acontecido muito aqui, mas ele já está espalhando pelo Brasil. Mas a nossa equipe de fiscais aqui em São Paulo tem sido referência para, primeiro, identificar. Então, você usa um equipamento de ponta aí para conseguir identificar onde está essa herb fake e, a partir daí, com o apoio da polícia, fazer uma intervenção e não só pegar esse equipamento, mas, principalmente, eventualmente, como já aconteceu, acaba resultando na prisão desses criminosos. Então, isso tem acontecido. Um outro crime que eu queria falar com vocês, e tem muita relação com o trabalho excepcional que o conselheiro Moisés fez na Anatel, que foi quando a gente, lá em 2023, criou um plano de ação específico para tratar dos decodificadores de SEAC que são clandestinos, eu vou chamar as TV Boxes. E essa TV Box, que é um aparelhinho que talvez alguns de vocês tenham em casa sem nem saber que o aparelho pode ou não ser ilegal, existem TV Boxes que são homologadas, e que está tudo bem, tem uma lista na Anatel que tem passou por toda a análise de qualidade e de segurança cibernética, mas você tem aquelas TV Boxes que são piratas e que são muito sedutoras, porque elas oferecem acesso a qualquer canal audiovisual, às vezes por um valor irrisório, uma mensalidade, ou às vezes por um pagamento único. Então, muitas vezes, o consumidor vai lá, fica atraído por aquela oferta e pega uma TV Box para casa. Qual o grande problema? A TV Box não certificada, ela não tem segurança cibernética. Então, ela é utilizada para ataque cibernético. Então, desde 2021, a Anatel tem estudado o funcionamento dessas TV Boxes. Então, os criminosos conseguem acessar a sua rede doméstica por meio da TV Box, eles conseguem acessar todos os equipamentos que estão pendurados naquela rede doméstica. Então, por exemplo, ele consegue acessar o seu laptop, ele consegue acessar o seu celular, qualquer equipamento seu de telecomunicações que compartilhe da mesma rede de internet. E, a partir daí, criar crime cibernético. Agora, em 2025, nós fizemos um novo estudo técnico, com participação intensiva, inclusive, da equipe aqui de São Paulo, e a gente descobriu que algumas caixinhas específicas, e aí a Torobox e a INX Box, estão sendo utilizadas para espalhar um malware chamado Bad Box 2.0, que faz parte de uma rede internacional de crime, tá? Que não só consegue acessar todos os equipamentos que estão dentro da sua casa, mas eles fazem o que a gente chama de proxy doméstico, em que eles utilizam a sua rede de internet, o seu IP, para cometer crime cibernético. Então, você está dentro de casa, você não está usando a caixinha, ela está desligada, mas ele está acessando sua rede e cometendo crime cibernético por meio da sua rede.
Então, quer dizer, indiretamente, quem está com uma caixinha dessa em casa não só pode ser vítima de crime cibernético, como pode fazer parte dele, porque tá saindo da sua rede doméstica, né? Então, você acaba até indiretamente financiando crime, e aí, nesse caso, crime internacional. Essa é uma rede criminosa internacional, inclusive, não só a Anatel fez recentemente uma coletiva para falar sobre o risco desse malware, mas o próprio FBI acabou de soltar um alerta dessa mesma natureza, sobre essa mesma caixinha, sobre esses mesmos riscos, e também Portugal e Irlanda. Então, quer dizer, na verdade, eu acho que os grandes desafios da Anatel são agora lidar como a tecnologia tem sido usada para o mal, para o crime, e como que a gente vai atrás desse criminoso e desenvolver tecnologia para conseguir identificá-lo e trabalhar aí na forma do combate a esse avanço. Então, o desafio é grande, tá? Gigantesco. Mas, assim, os nossos fiscais cada vez mais estão sendo treinados, capacitados, estamos multiplicando conhecimento para que a gente possa atuar nessa frente. É isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Obrigada. Léa, tem alguma coisa para passar aqui? Então, na verdade, opa, então está passando? Eu nem tinha visto. Então, aqui são alguns exemplos dessas ações. E aí, uma coisa interessante, né? Para a gente conseguir lutar contra o que eu estou chamando de crime aqui, porque a clandestinidade, quando eu penso nessas caixinhas, o problema de pirataria, que é uma questão de homologação, ou no bloqueador, que é AirBFake, que é um problema de clandestinidade, que isso é crime, que você está usando o espectro radioelétrico sem autorização, todo esse combate, ele exige uma interação interinstitucional. Então, a Anatel cada vez mais tem trabalhado com polícia, trabalhado com até o sistema, o SISBIM mesmo, Sistema de Inteligência, para a gente compartilhar esses conhecimentos. Então, aqui são só alguns exemplos aqui para ilustrar o trabalho dos fiscais e como que a Anatel tem intensificado esse relacionamento com polícia, com a BIM, com todos os atores aí que lutam junto com o crime e podem nos ajudar nesse combate. É só para ilustrar algumas coisinhas aí. Tá bom? Obrigada. Legal, Léa. Eu tenho ainda a parte B da minha pergunta. Então. Sobre qual tem sido a atuação de vocês, ou se é necessária alguma natureza de fiscalização na TV 3.0 que está por surgir, porque ainda não está implantada, né? Alguma coisa que vocês têm feito, e também em 5G. Não em nível de fiscalização, tá? Para a TV 3.0, mas a área de outorgas, o superintendente Vinícius Caram, ele tem estudado a questão de qual faixa vai ser mais adequada para poder propiciar a TV 3.0. Então, em nível de fiscalização, ainda não há nada, tá? Quanto ao 5G, a gente vem fiscalizando sempre. O 5G, o próprio leilão do 5G, ele trouxe uma série de compromissos, inclusive de você levar o 5G para localidades, e aí o que a fiscalização tem feito é confirmando se esses compromissos estão sendo cumpridos. Então, a gente sempre a gente tem uma rotina de fiscalização para confirmar se o 5G está, de fato, chegando onde tem que chegar. Legal, Léa. E sobre você tem alguma percepção, pode nos comentar? A gente conseguiu fazer chegar na visão da Anatel, onde deveria? Está faltando alguma coisa? Como que está a situação hoje? O edital do 5G ele traz compromissos que vão até 2030. Então, quer dizer, esses compromissos são faseados, né? Se a gente for pensar na velocidade em que os compromissos estão sendo feitos, a velocidade está excelente, porque ele chegou mais rápido em muitas localidades, principalmente nas capitais, onde tinha que chegar, mas ainda está seguindo o cronograma, né? Agora, claro, ele não vai chegar em todas as localidades do Brasil. Então, a gente tem uma esperança aí no próximo edital, a gente vai ter mais alguns editais de radiofrequência, e a partir daí a gente vai conseguir criar novas obrigações para que a conectividade chegue em todo lugar do Brasil. Tá certo, né? O Brasil é um país que tem um tamanho continental. Energia elétrica tem locais que não chegou ainda. É uma realidade do nosso país. Então, 5G vai chegar em todos os locais? Talvez não, porque é muito, muito grande, não é? Mas é muito bom saber que a gente está conseguindo bater as metas aí. Eu agradeço. A gente, então, vai terminar esse painel. A gente vai para o próximo painel. Eu quero fazer menção mais uma vez aqui, já que a gente falou do 5G do Moisés. Moisés, olha, a gente tem uma admiração enorme pelo trabalho que você fez.